vivem na tenda, pessoas que têm intimidade com Deus. E nós queremos assim continuar, não o tema, mas falando sobre a intimidade com o Espírito Santo. E a intimidade com Ele traz um rio de água dentro de nós, né, que a Bíblia fala. E eu quero assim, em nome de Jesus, convidar vocês, você que tem filho aí, né, se você não liberar o seu filho para ir para o culto lá, então você cuide muito bem dele aí, para nos ajude quanto a isso, tá bom? E nós vamos falar sobre intimidade, né, um pouquinho sobre isso, sobre o Espírito Santo, porque isso é muito importante na nossa vida. Amém, irmãos? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 3, 5, diz assim: ou não supodes em vão, afirma a Escritura, é como um ciúme que por nós anseia o Espírito que eles habita em nós. A Bíblia fala que quando eu aceito o Espírito Santo, quando eu aceito Jesus como Salvador, eu automaticamente recebo o Espírito Santo no meu coração, amém? E esse Espírito que está dentro do nosso coração, ele tem ciúme de nós, não no sentido ciúme, no sentido humano da palavra, ciúme de alguém que não conversa com fulano, beltrano, mas no sentido de ciúme, né, que propriedade dele, de Deus, que a gente não se misture, né? Então a Bíblia fala que esse Espírito está em nós, ele tem ciúme da gente, e ele anseia por nós, né? Então, para os cristãos que estão apegados no mundo ainda, né, o Espírito deseja que nós tenhamos intimidade com Ele. Eu queria só falar com a introdução, que nos ajude, os irmãos que estão lá, vai ter a feirinha, mas a feirinha não vai acontecer agora, tá? Então pede para os adultos voltarem para cá, nos ajude quanto a isso, tá bom? Só o pessoal das crianças que tem autorização para ficar lá. Então, cristãos apegados ao mundo, o Espírito deseja ardentemente ter intimidade conosco, né? Olhe para o teu irmão ao teu lado e diga assim, olha, o Espírito Santo de Deus anseia, deseja ardentemente você. Amém, querido? Então a Bíblia fala que nós recebemos então o Espírito da promessa. Lucas 24, 49 diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Tiago ainda, nós falamos sobre o ciúme, anseia. Anseia significa desejar intensamente e constantemente. Ele, o Espírito Santo, deseja intensamente e constantemente ter intimidade conosco. Ele deseja ter profunda amizade conosco, né? Não devemos então, diante da intimidade, não devemos entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: não entristeça o Espírito Santo de Deus, do qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então a Bíblia fala que fomos então selados. Selados é um carimbo, né? E a Bíblia fala com esse selo, nós somos cuidados na terra. Quando o inimigo olha para a gente, vê esse selo, então nós somos selados. Louvado seja o Senhor. Todos nós, aqueles que aceitaram a Jesus como único, suficiente Salvador, né? Então o Espírito Santo está aí para nos ajudar também em algumas coisas. Então diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que está em você, né? Então a Bíblia diz orar, ter um diálogo com Ele constantemente. E uma coisa, irmãos, que eu quero falar nessa noite, eu quero assim rapidamente, que muitos de nós, né, ou a igreja do Senhor, ela perdeu talvez o valor para o tal da palavra, o tal do Espírito Santo de Deus, né? Eu não vou dizer do contexto interno, mas a igreja batista principalmente, né? No meio da história, por ser batista, nós esquecemos a tal do Espírito Santo. Nós entendemos que, biblicamente, teologicamente, que fomos selados, mas na prática, a gente recebe o Espírito Santo, mas o Espírito Santo continua sem fazer nada na nossa vida, porque a gente não permite isso. É tipo assim, vem aqui o Aguinaldo, faz favor. Nos ajude com os copos com a criança, irmãos, por gentileza, tá? Nos ajude aí. Em casa pode fazer isso, na igreja não. Então, quando se fala sobre o Espírito Santo, né, a presença de Deus conosco,
né? Você pode, fica aí, tá? Não, fica aqui comigo, não sai daqui não, certo? Eu vou continuar falando que você vai ficar aí, certo? Não é que eu vou cair não, irmão, não é isso não. É que eu quero mostrar uma coisa muito importante, que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, né? E muitas vezes a gente não usa o Espírito Santo na nossa vida, não usa, tipo assim, daqui no centro de Campo Grande, mais ou menos, dá uns 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, de repente aonde você vai estacionar. E a gente vai sozinho daqui para lá. E o Espírito Santo está conosco, sentado ao nosso lado direito. Alguém fala assim, pastor, sentado. E a gente não fala com ele. A gente está numa fila de banco, e uma fila de banco grande você não fica mais de 2 minutos, você é atendido, né? Então você fica numa fila de banco, e você fica lá 20 minutos, 30 minutos, e você não esboça nenhuma reação para falar com o Espírito Santo de Deus. Você está lá em casa, na sua casa, sentado, assistindo aquele programa muito bom chamado Faustão, que realmente ajuda você a odiar sua sogra, né? Então, você está lá sentado assistindo, você gasta 1 hora e você não fala com o tal do Espírito Santo dentro de nós. É isso que eu estou dizendo aos irmãos, que a igreja perdeu o valor com isso. E domingo foi muito bom, porque nós aprendemos a entrar na tenda, a ter intimidade com Deus. Mas aí eu quero trazer de novo a questão da pessoa do Espírito Santo, que nós deveríamos usar e a gente não usa. Mas aí a gente diz, pastor, mas selado, ele está dentro do meu coração, eu não tenho dúvida disso. Biblicamente falando, eu não tenho dúvida, não conheço a sua vida na prática para dizer quem você é. Porque na prática se conhece que se tem o Espírito ou não tem. Mas o que eu estou dizendo é que se eu tenho, então eu preciso permitir que esse Espírito haja na minha vida. Para isso eu preciso conversar com Ele. Para isso eu preciso falar com Ele. Seja daqui em Campo Grande, não sei onde você vai na sua viagem, seja na sua caminhada, você precisa falar com Ele. É isso que a gente está dizendo. E muitas vezes a gente perde muito tempo num lugar, fica sozinho, a mente começa a tomar de algumas coisas, mas se você investir em conversar com Ele, Ele pode te ajudar. Porque a Bíblia fala que Jesus mandou Ele para ser o nosso conselheiro, para ficar ao lado de nós, nosso lado nos ajudando. E a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajudaria a questão de responder com mansidão ou algumas coisas. E muitos de nós, no contexto da igreja, têm respondido bobeira, coisas fúteis, e não têm respondido coisas de Deus. É por causa disso que muitas vezes há muita dissensão dentro da igreja, dentro da casa, porque a gente responde sem perguntar ao Espírito Santo o que a gente deveria fazer. E aí mostra que essa pessoa pode até ter o Espírito Santo, mas não tem intimidade com Ele. Porque a intimidade levaria ele a parar e pensar e dizer, Espírito Santo, o que eu faço agora? E o Espírito Santo iria dizer para você o que você deveria falar ou fazer naquele exato momento. Então você tem o Espírito Santo só ao seu lado, como o Guinaldo está aqui de pé, só olhando para mim. E ele não poder fazer nada, porque ele veio para nos ajudar, nos auxiliar, nos aconselhar, mas a gente não pede conselho para ele. Nós não temos intimidade então com Deus, com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Precisamos fazer isso. Obrigado, filho. Você será recompensado por isso, tenho certeza, né? O dia que o senhor voltar, vai dizer assim, olha, aqui está o seu galardão, você ficou de pé lá, naquele dia, né? Então o que acontece? Nós precisamos ter essa experiência com o Espírito Santo, né? Falar com Ele. Eu sei que muitos vão achar que é estranho, mas o Espírito Santo está aí para a gente falar, irmãos, para conversar com Ele, está dentro do nosso coração. Nós precisamos falar com Ele, urgentemente. E aí eu digo com toda certeza, muitas coisas que nós falamos ou sofremos, é porque a gente não espera, não pergunta para o Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, o que eu devo fazer agora? Porque é Ele que está dentro de nós, amém, irmãos? Amém, querido? Se Ele está dentro de nós e foi colocado ali através de Jesus como nosso conselheiro, então Ele vai nos aconselhar, dizer o que devemos fazer. Mas para isso precisamos ter o quê? Comunhão com Ele, né? Muita comunhão com Ele. Para gerar algumas coisas, a gente vai dizer daqui a pouco. Precisamos fazer isso. Continuando rapidamente,
Como, né, começa o seu relacionamento com o Espírito Santo? Tudo começa com experiências indispensáveis na nossa vida. Duas experiências fundamentais que eu alistei aqui. Primeiro, o novo nascimento. Muitos crentes não estão salvos, nem vai para o céu, se não nascer de novo. O que Jesus disse a Nicodemos? Se não nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo, irmão. Nascer de novo. E aí, Romanos capítulo 10, 9 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como seu Salvador, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Precisamos então, irmãos, confessar. Precisamos ter um novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos. A ideia de aceitar Jesus é a ideia de você ter uma vida em Cristo. Ter uma vida em Cristo. Então, segunda coisa, regenerado ou recriado, o Espírito habitado pelo Espírito Santo. Essa palavra é muito interessante, da questão de ser recriado. E alguém, do ponto de vista externo, quando olha para a gente, diz assim: mas você fazia isso, você fazia aquilo, você era muito estranho, mas agora parece que você agora mudou da água para o vinho, que alguém diz, né? É essa palavra. Só que a Bíblia fala que quando eu aceito Jesus, quando tenho um novo nascimento, eu sou recriado novamente. O Espírito que entra dentro de mim recria minha vida de novo. Então, se eu andava pelos caminhos errados, agora eu vou andar pelos caminhos certos. Então, eu sou recriado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus. É esta palavra verdadeira para nós, irmãos. Recriado. E aí, ele diz assim: se for Senhor, Jesus tem que ser Senhor de tudo, senão Jesus não é Senhor de nada na nossa vida. Então, na realidade, quando nós somos recriados pelo Espírito Santo de Deus, quando há um novo nascimento, o Senhor precisa ser Senhor de toda a nossa vida, não em áreas, porque se o Senhor não é Senhor em uma área, Ele não é de nenhuma área da sua vida. Não tem como a gente dizer que tem o Espírito Santo de Deus, mas a gente continuar com áreas que a gente acha que é a nossa e não pode, não tem. Não tem como servir a Deus ficar pela metade, não tem como servir a Deus 50%, não existe isso. Ou Jesus é Senhor na totalidade da nossa vida, ou Ele não é Senhor em nada. Amém, irmãos? Nós estamos falando sobre intimidade do Espírito Santo. Vamos continuar, porque tem muita coisa gostosa para falar. E aí, a segunda ação que eu vejo, o novo nascimento, é o batismo no Espírito Santo. Lucas 24, 49 e Atos 2, de 1 a 4, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Guarda essa palavra poder, a gente quer falar um pouquinho mais. E ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, e de um vento impetuoso encheu a casa onde estavam todos assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, de novo, né? E pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que lhe falasse. Uma coisa muito importante nesse detalhe, que a Bíblia fala que esta ação do fogo repousou individualmente em cada uma das pessoas, e elas então começaram a falar outras línguas. Então a questão aqui de um novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, é muito importante na vida da igreja, individualmente falando de pessoas. Não ganhe ninguém sem ser batizado do Espírito Santo. Uma coisa interessante, irmãos. Toda pessoa que é batizada do Espírito Santo tem experiência com Deus, ele ganha pessoas para Jesus. Sabe por que a igreja primitiva mudou? Ela cresceu, né, de 120 aí para 500 ou 3.000, porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. E cheios do Espírito Santo de Deus, eles obedeciam ao Senhor em todas as áreas. E aí, se nós temos intimidade com Deus, se nós somos batizados por esse Espírito, irmãos, ninguém nos segura. Atos capítulo 5, 32 diz assim:
Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu ao que lhes obedeceram, né? Então nós só podemos, ou nós vamos receber o Espírito Santo de Deus, se você quiser controlar a sua própria vida, ou se você não quiser controlar a sua própria vida. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a nossa vida já não tem controle mais do nosso ponto de vista nosso. Deus controla a nossa vida. E aí, talvez, que entra, depois a gente conhece algumas coisas que a gente sente muitas vezes constrangidos. Porque, infelizmente, irmãos, infelizmente, pela nossa natureza humana, infelizmente, a gente só faz aquilo que a gente quer. E isso é a realidade. A gente serve Deus o dia que a gente quer, se é conveniente para a gente, se está bom. Então, naquele dia, Deus é o Senhor da nossa vida. Mas, na realidade, biblicamente, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a nossa vida deixou de ter vida. A nossa vida é a vida de Cristo dentro de nós. Isso é a vida em Cristo. Isso é ter intimidade com o Senhor. Mas, infelizmente, muitos não querem falar sobre o Espírito Santo de Deus, porque quando se fala do Espírito Santo de Deus, você fala de alguém sem controle. Quando se fala do Espírito Santo de Deus, se fala de alguém totalmente cheio. E cheio de quê? De Deus. E menos de si mesmo, cheio de Deus. E quando fala do Espírito Santo, a gente lembra a igreja primitiva, que eram 12, foram para 120 e cresceram gradativamente porque eles foram cheios de Deus. E nós falamos esse dia, irmãos, se você quer ter avivamento, uma igreja quer ter avivamento, ela precisa ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Se quer desejar que o avivamento continue, então fique cheio de Deus, que o avivamento vai continuar na vida da igreja. Precisamos fazer isso em nome de Jesus. Nós temos assim, a nossa igreja, ou a igreja do Senhor aqui estabelecida, talvez nós temos sofrido muito, porque a gente sempre tentou levar da nossa forma, do nosso jeito. E Deus está fazendo umas coisas muito doidas nesses dias. Amém? Eu quero continuar, irmãos, porque a gente precisa continuar algum ponto. Tomando posse da promessa do Pai. Saiba que tem mais para a gente, ou para você ou para mim. Atos capítulo 1, 8 diz assim, versículo 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E semeei testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Primeiro, né? Poder para falar em línguas. Atos 2:33 diz assim: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso para verdes e ouvir. Em outra tradução, NVI, diz assim: exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou que vocês agora veem e ouvem. Poder para falar novas línguas. Uma coisa importante desse texto: poder para operar milagres. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciou-lhes a Cristo, né? E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que eles operavam. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. O Espírito Santo veio para nos dar poder para falar em línguas estranhas. Veio nos dar poder para milagres, irmãos. E uma segunda experiência está em Atos 2, 8, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais desceram para lá, oraram entre eles para receber o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e recebiam estes os sinais. Uma coisa que esse texto não é confuso, mas é importante, que fala sobre essa experiência, que quando desceu o Espírito Santo havia uma ordem específica. Qual a ordem específica? A ordem específica é que todos os discípulos pudessem estar juntos. E eles cumpriram isso.
E aí no dia do Pentecostes, quando o Espírito veio, o Espírito pegou a todos ali, ou dominou todos ali, a Bíblia fala. E agora nós encontramos a segunda experiência aqui, que encontraram outras pessoas que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E aí eles pregaram a palavra novamente, puseram as mãos sobre eles, e então lhe receberam o Espírito Santo aí. Mas primeiro, agora eles tiveram de repregar, dizer que Jesus Cristo era o Senhor, para poderem receber o Espírito Santo de Deus. A lógica é, para eu ter o Espírito Santo de Deus, eu preciso ter Jesus Cristo como meu Salvador. Poder para contagiar outros, né? Cristãos derrotados sendo o quê? Transformados. Poder para impactar a geração. Começa a buscar Deus. Lucas 11 diz assim: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, o poder que Deus nos deu é um poder de falar em línguas, é um poder de curar pessoas, um milagre, experiência, poder para contaminar pessoas. É esse poder que está dentro de nós, chamado Espírito Santo, que nós precisamos ter intimidade com Ele para que a gente comece então a fazer desse poder algo maravilhoso nessa terra. Não é o poder do Espírito Santo para alguém ver em mim que eu sou o cara, que eu sou a mulher, não. É o poder que está em mim para que eu possa então fazer sinais e milagres em nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero encerrar, irmãos, porque eu quero falar do Espírito Santo agora, de uma ação profética. Eu acho que eu coloquei aí, se não... tá. Então, palavra profética do Espírito Santo em ação. Eu fiquei assim muito, hoje de manhã, ontem à noite principalmente, muito impactado com o que eu comecei a ler. Né? Eu tenho meu TSD é muito doido, muito louco algumas coisas, né? E eu fiquei muito impactado porque, na verdade, nós íamos falar, na verdade, não sabíamos o que falar. E aí Deus nos mostrou que nós deveríamos, né, falar sobre isso. E dentro disso, Deus mostrou um texto lindo, que eu já li muitas vezes, que está lá em Ezequiel, capítulo 47. Tem dois textos desse livro que eu gosto muito, 37 e 47. Mas agora o 47, Deus então, o próprio Deus, ele fala uma palavra assim muito profética, né? Para que pudesse chegar na pessoa de Jesus, ou para que pudesse chegar até a mim, até você hoje. Presta atenção nessas coisas. E dentro disso, a gente olha aquele texto, por mais que Deus está falando ali de uma forma bem particular, mas também de uma forma profética, né, Deus dizendo, a gente percebe alguns detalhes que Deus ali prescreveu que ia acontecer há 2.000 anos, e aconteceu, e a gente fala assim, poxa, que Deus, que Ele tem a promessa, Ele é tão doido, tão amoroso, eu disse, eu não tenho como recuar, eu preciso acrescentar isso, né, dentro daquilo que a gente vai falar hoje à noite. Eu falei, Deus, me ajude, porque Ele fala de uma coisa muito, 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 muito linda. Ele diz assim sobre o rio de Deus, né, que sai. Então ele diz assim que, e aí eu pensei, Deus, tem muita gente seca hoje na igreja, sem o fluir de Deus, né? E na verdade nós precisamos ser tocha de Deus nessa terra, né? Então Ezequiel recebe então, uma visão de Deus assim incrível. Eu falei, meu Deus, que visão maravilhosa, né? Igual quando Deus dá a visão, ele diz assim, ó, escreve essa visão. Então é algo assim de Deus, maravilhosa. E eu anotei aí alguns versículos, eu acho que está aí, né? Eu anotei o versículo 1, né? O versículo 3, 4 e 5 e o 6, e depois o 12, que eu estou aqui, mas você pode ler todo ele e abrir a sua Bíblia em Ezequiel 47, de 1 a 12. Ele diz assim, ó, olha que ele relatou. Cara, eu estou assim meio doido. Ele diz assim, o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo eu gosto muito de água, e água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo está voltado para o oriente. A água descia de baixo, ao lado do sul, do templo ao sul do altar. E depois, partindo então no versículo 3, ele diz assim, o homem foi para o lado
leste, com uma linha de medir na mão. Enquanto ia medindo 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo, ele mediu mais 500 metros e me levou pela água que chegava ao joelho, mediu mais 500 metros, me levou pela água que batia na cintura, mediu ainda 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, era tão profunda que só se podia atravessar a nado. E era um rio que não podia atravessar andando. Então ele me perguntou, olha que coisa, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Pessoal, você se lembra de Isaías capítulo 5? Lembra disso? Que a gente pregou sobre a expectativa de Deus? Se lembra da forma tão poética que Deus falou, do jeito assim amoroso que Deus falou para o povo? Lembra disso? Se lembra também de Êxodo capítulo 33, quando Deus falou com Moisés na sarça ardente ali, Deus falou com ele com tanto carinho, e agora a gente volta num texto que tem a mesma ternura em si. E aí no versículo 12, eu anotei aqui, não sei qual coloquei, diz assim: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Olha, essa visão é uma visão assim poderosa, muito impressionante, que Ezequiel não conseguiu compreendê-la. E aí, a tal ponto que o próprio Senhor diz assim: você consegue ver isso, Ezequiel? O próprio Deus ficou tão assim, tão feliz de mostrar aquilo, que ele perguntou para Ezequiel, você consegue ver isso, Ezequiel? Não falou assim, você consegue escrever, você consegue ver isso que eu estou te mostrando? Você consegue ver o que eu posso fazer, o que eu sou, o que eu posso ajudar as pessoas, o que eu desejo fazer para elas? Você consegue ver isso? É a mesma coisa de Deus um dia sentar com você na sua sala, e o próprio Deus mesmo sentar com você e trazer toda a sua vida, dizer: olha, eu te ajudei aqui, eu te ajudei ali, eu fiz isso e isso para você. Olha, eu te livrei disso e disso. Olha, eu te ajudei, hoje você está com, não sei, 49 anos. Né? 49 anos, você consegue ver, perceber o quanto eu amo você, o quanto eu te ajudei. Você consegue enxergar isso, Júlio? É isso que Deus está dizendo aqui. Porque tem muitas coisas que a gente ouve e a gente não assimila isso, a gente não dá muita ênfase a isso, e a gente perde depois. E aí tem muitas pessoas que talvez seja até na BVA há muito tempo, tem ouvido muita palavra, mas não presta atenção nela. É o que Deus está dizendo, não é que Deus está chamando a atenção, Deus está dizendo assim, com uma alegria, Ezequiel, você consegue ver isso? Você consegue, filho, ver o que eu estou fazendo? Vamos continuar um pouquinho mais? E eu coloquei algumas perguntas aqui, eu fiquei tão empolgado. Deus está perguntando a Ezequiel: Ezequiel, você consegue alcançar a magnitude do que está vendo? Você é capaz de compreender a força profética dessa visão, Ezequiel? Dá para você ver nessas águas que crescem de modo pelos quais todas as coisas acabarão? E Deus pergunta assim: Ezequiel, você enxerga essa visão, a glória da vinda do Senhor?
pode ligar o celular. Deus não vai falar com você através do celular. Essa certeza eu tenho. Eu quero falar uma coisa para os irmãos. Domingo foi muito bom. Todos os domingos têm sido diferentes. Mas domingo Deus falou uma coisa muito interessante para a gente entrar numa tenda e começar a ter um relacionamento com Deus. E se a gente não começar a fazer essas coisas, a gente vai começar a sofrer. Daqui a um dia, essas coisas que Deus está dizendo para a gente. E aí eu quero voltar dentro do que Deus está falando aqui. Ele fala aqui de uma questão profética que haveria um derramamento muito crescente do Espírito Santo. Não decrescer, mas crescente. Você cheio, você pode ser cheio a cada dia, a cada instante. É isso que ele está dizendo aqui. Ele fala assim, e ele fala de uma visão profética que eu consigo ver assim que nos últimos dias, a igreja do Senhor ficaria enfraquecida. Essa questão aqui que ele fala, que nos últimos dias, né, nós, assim, teríamos uma fé muito reduzida. Que nos últimos dias nós perderíamos o poder de Deus na questão espiritual. Mas também ele fala aqui, que nos últimos dias a igreja do Senhor Jesus, ele iria disparar com uma rajada de poder. Ele também fala sobre isso. Então no versículo 10, eu estou falando que eu vi, eu anotei, eu estou aqui doido para encerrar. Então Ezequiel diz assim: será como peixe no mar grande e multidão excessiva. Irmãos, quando eu era criança, eu morava na beira do rio, e a gente pegava uns lambari e guardava no tanque, para que a gente pescasse. E aquele lambari no tanque, ele ficava 2, 3 dias ali, até que a gente decidia não pescar, porque a gente em Cuiabá, nós éramos muito trabalhadores, pescador é muito trabalhador demais, né? É por isso que sai daqui para pescar, porque quer deixar de trabalhar um pouquinho. Então, a gente guardava aqueles peixes num tanque bem pequeno, de 1 por 1. E aí, não ia mais pescar, e você pegava aquele peixe, e você lá, você soltava. A gente soltava na beirada do rio assim, ele pegava, ele ia para o rio abaixo. O texto está dizendo aqui uma coisa importante, eu lembrei-me disso, que será como um peixe no mar grande em multidão excessiva. Do poder de Deus será tão grande na nossa vida que vamos nadar de tal forma como um peixe nada num grande mar, num imenso mar. Mostrando que em Deus, o poder de Deus é imenso na nossa vida, que a gente não consegue imaginar. E é isso que Deus está dizendo para Ezequiel. Você consegue ver o que estou mostrando para você? Na verdade, o povo, será como um peixe num grande mar. Ele vai entrar e nadar, e todos os lugares, todos os cantos ele irão. Então Deus começa a mostrar para Ezequiel uma questão profética que ia acontecer, que poderia acontecer ali, mas que iria acontecer numa totalidade na igreja. Então ele diz assim no versículo 3, né? Então Deus começa a mostrar para ele assim, que as águas estavam subindo, não é uma questão de tempo. O homem foi para o lado leste, uma linha de medir a mão, enquanto ia, mediu 500 metros, levou pelas águas, batia no tornozelo, e ele mediu mais 500 metros, levou pela água, e chegava ao joelho, mediu mais 500 metros, levou pela água, que batia na cintura. E aí eu me lembro do texto de João, capítulo 7, que Jesus diz assim, irmãos: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, irmãos? Dá uma cutucada ao teu irmão aí, fala assim: irmão, acorda, fala isso para ele, vai dormir. Ele vai perder a bênção, vai chegar na sua casa, vai dizer assim: você é casado,
fala assim, o que o pastor falou? Eu não entendi nada. Não entende mesmo se continuar dormindo, né? Então o texto vai muito à frente e diz assim, ele estava referindo ao Espírito, que mais tarde receberia o que nele criam. Água viva, aleluia. E aí tem uma história aqui da igreja, eu não vou... O tempo está muito curto hoje, irmãos. A história da igreja nos prova o aumento da igreja, né? Até o tornozelo aconteceu lá na igreja de Pentecoste, aí vem a questão de Constantino também, chegou até hoje nós. Então o texto continua no versículo 5, diz assim, como era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, era tão profunda que só podia atravessar nado, era um rio que não podia atravessar andando. Quando a gente fala, irmão, presta atenção aqui agora, para de contar dinheiro aí, eu quero dizer uma coisa para você, o seguinte, quando a Bíblia fala que chegou numa certa altura, eles só poderiam agora nadar. Está chegando a certa altura da nossa vida, ou a gente permite que a água fique só no tornozelo, o no joelho eu posso controlar, ou eu começo a nadar em Deus, no poder de Deus. E quando você nada no poder de Deus, você pode ser levado em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E muitos de nós, quando permitimos que a água fique só no tornozelo, no joelho, a gente fica só naquele lugar. E a gente vai para onde nós queremos ir. Mas quando você nada, você vai para outros lugares dos quais talvez você nem queira, mas você vai. O que Deus está mostrando aqui, questão de água, até ele fala sobre 500, 500, 500 e 500, e até perguntei para as pessoas, né, alguns, qual a profundidade disso? Eu não vou falar agora à noite, porque eu também não sei. É que é muito fundo. No rio de Deus, na presença de Deus, você não tem limite das coisas que Deus pode te dar. É isso que a gente está tentando trazer você hoje. Você mergulhando em Deus, você vai nadar e nadar e nadar, e você não vai conseguir colocar seus pés no chão. O controle é seu de novo. Eu não vou falar a última parte, que é uma parte muito condenativa. Eu prometi para Deus que só se Ele falasse, eu não vou falar, eu estou continuando aqui dizendo. O texto diz assim também que estava chegando o tempo que as pessoas, multidões seriam restauradas da morte espiritual. E no versículo 9, se você olhar aí, diz assim, ó, onde o rio fluir, tudo viverá. Versículo 7 diz assim, muitas árvores em cada lado do rio, dos 2 rios. Pessoal, eu vou ser muito transparente com vocês. Muito. Esse texto aqui, ele fala sobre aonde o rio passar, tudo viverá. Aleluia. Aonde esse rio passar, vai dar vida, ele está dizendo. E nós sabemos, irmãos, as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, viva. Nós sabemos uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo, ela é uma pessoa viva. Ela é viva. Ela tem vida. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa feliz. Ela tem alegria, ela tem paz no coração. Ela é viva.
Preste atenção que eu vou dizer de novo para você, irmãos, com muito amor do que eu tenho visto aqui. O texto aqui fala de uma morte espiritual. E lá na frente vai falar sobre o sal. Sal no Velho Testamento é condenação. No Velho Testamento já é outro significado de sal. De conservação, dá sabor. Mas no Velho Testamento era condenação. Então ele fala assim que traria vida. Aonde ele passasse, traria vida. Sem medo de errar e falou, Jesus nos ajude. Sem medo de errar. A maioria das mortes espiritual dentro da igreja, morte espiritual, por mais que fale de Jesus, até levanta sua mão para Jesus, mas a morte espiritual, tem muitas pessoas mortas dentro da igreja, que não tem alegria, não tem paz, ela não tem tranquilidade, ela não consegue. Essa pessoa, infelizmente, não tem o Espírito Santo na totalidade, porque a Bíblia fala, onde essa água passar vai curar e vai dar vida. É por isso que a grande briga do diabo lá fora, para que a gente não fale sobre o Espírito Santo. É por isso que tem muito medo que o diabo colocou no coração de muitos, para que não busque isso. Porque se buscar isso, vai ter vida. Se buscar isso, ele vai conseguir ver água viva. Se conseguir ver isso, ele vai dar fruto na estação própria. Se ele conseguir ter essa água, ele vai viver e dar vida para a pessoa ao redor dela. Se ele conseguir ver isso, ninguém ao lado dela vai morrer, porque ela vai ter vida. E é essa a visão profética que Deus está dizendo aqui. Porque, irmãos, perdão, porque, irmãos, presta atenção aqui de novo, ó, em nome de Jesus. Porque muitas pessoas que a gente conhece, a gente vai lá com a Bíblia e faz texto bíblico com ela, mostra para ela algumas coisas, mas ela continua morta. Me perdoe. Tem muitas pessoas aqui, irmãos, que conhecem, mas não, ela continua morta. E eu tenho orado ao Senhor, desde esses dias, tenho orado muito a Deus, perguntando algumas respostas. Até para mim também. O que nós sempre ensinamos na IBVA foi palavra. Eu sempre preguei palavra aqui, palavra revelada. Eu sempre mostrei isso. Mas isso não deveria ser gerado. Muito de nós está sendo gerado aqui. Deveria ser gerado aqui, para ter poder. E aí quando a gente olha esse texto, Deus está dizendo ao povo lá, o povo dele, olha, aonde esse rio passar, vai gerar vida. Porque nós sabemos aonde está passando uma água, a grama é verdinha, a árvore é boa, nós sabemos disso. Na beirada de um rio, as árvores são bonitas, nós sabemos disso. E aí o próprio Jesus diz assim, olha, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água correrão sobre você, dentro de você. Porque a água é vida, Jesus é vida dentro de nós. Então se nós estamos mortos, se nós não temos alegria, se nós não queremos algumas coisas, então eu quero dizer, tenha experiência com o Espírito Santo de Deus. Comece a conversar com Ele. A Bíblia fala, esse Espírito está dentro de nós, sairia água viva dentro de nós. Se isso é patente de pentecostal, então Jesus era o que então? E aí ele diz assim, muitas águas, ou muitas árvores em cada lado. E aí essas árvores, irmãos,
elas começam a ganhar vida quando o mover da água passa. Querido, se você quer ter vida, então permita que a água do Espírito Santo comece a andar sobre a sua vida. Comece então a orar agora, não somente a palavra, mas comece então a orar com o Espírito Santo de Deus. Olha o Espírito Santo de Deus, eu sei que tu está aí dentro de mim. Que essa água saia, comece a fluir para que eu tenha vida. Porque o que nós estamos vendo hoje, irmão, dentro da igreja evangélica, é povo sem vida. É povo que se veste bem, mas não tem vida. É povo que fala bem, mas não tem vida. Vida de Deus, água de Deus. São levitas que Deus está criando, mas de repente são levitas sem água de Deus. Não tem o Espírito Santo de Deus, tem a palavra. Vocês entendem, irmãos? Amém? E aí eu quero encerrar. Para voltar de novo o texto para a gente encerrar. A Bíblia fala que nos últimos dias, no caso do texto, haveria uma inundação de morte. E Jesus revelou isso em Mateus 24, 12. O amor de muitos esfriaria. E aí a Bíblia fala que alguns profetas iriam estar dispersando a ovelha, falando sobre enganando, falando sobre morte, segundo Timóteo 3,13. Também nesse texto diz assim: nos últimos tempos alguns abandonariam a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores, ensinamentos que vêm de demônios. Isso é bíblico. Então a Bíblia fala que nos últimos tempos, haveria uma expansão muito grande sobre morte. Mas não é a morte física, espiritual que a Bíblia está dizendo. O amor de muitos esfriaria. Amor de muitos irmãos dentro da igreja haveria de se esfriar. Isso é bíblico que está dizendo aqui. Pessoas que não conseguem conversar com pessoas dentro da mesma igreja. É isso que o texto está dizendo. E aí a Bíblia, o texto lá, falando sobre isso, ele diz assim: olha, onde o meu rio fluir, tudo viverá. Por onde o rio passar, haverá vida. Eu coloquei uma pergunta, eu acho que está aí. Pode passar. Eu quero perguntar algo para você. Como está a sua casa? Como está a sua família? Parece morta? Sem vida? Você não consegue ver solução, está desesperado? E eu digo assim: agarre-se a promessa de Deus. Por onde passar o rio, por onde fluir as águas do rio de Deus, tudo viverá. É isso que é Bíblia. Irmãos, é falar do que a gente vive. Eu só estou vivo. Eu só estou de pé. Porque o rio de Deus passa na minha vida constantemente, diariamente. Porque senão, irmãos, eu não teria como pregar há 14 anos olhando para algumas pessoas dentro dessa igreja, se não fosse a água de Deus fluir dentro da gente. Porque quando a água vem, ela dá vida. Entende? Dá vida para você. Então, se tem alguém dentro da igreja dizendo: eu estou morto porque alguém me machucou, alguém me fez isso, eu digo para você, em nome de Jesus, nada do rio de Deus. Permita que esse rio passe na sua vida, porque aonde esse rio passar,
Ele vai trazer vida, querido. Saia da campanha de oração. Comece a entrar no rio de Deus e vai curar você. Porque o que está acontecendo é bíblico. A Bíblia diz que no final do tempo acontecerão algumas coisas, frieza e tantas coisas mais. Mas a Bíblia fala também, quando o rio de Deus passar sobre a nossa vida, Ele vai curar a nossa vida, vai dar frutos. A Bíblia fala que quando o rio está com você, você continua gerando frutos, você não para. A Bíblia fala que quando o rio está dentro de você, a sua árvore continua com as folhas verdes. Você não para 30 dias, ou um ano dizendo, eu estou machucado, estou nervoso. Você não para que você tiver água viva. Você continua. Você continua, irmãos. A pergunta que eu faço para você, a gente precisa ou não precisa do Espírito Santo? Porque está complicada a coisa, na sua casa está complicado. Está complicado dentro da igreja, está complicado na célula. Está complicado no seu trabalho, está difícil a coisa. E se eu não permitir que o Espírito age na minha vida, eu vou começar então a ser um molibento aí, um feridento aí da minha vida. Se eu não permitir que o Espírito Santo age na minha vida, eu vou começar a ter iodo, sujeira na minha vida, e vou começar a olhar para as pessoas diferentes. Então eu preciso que a água passe para eu ser curado. Porque a Bíblia fala, onde esse rio passar, Ele cura, aleluia. Ele restaura da vida, irmãos. Aonde esse rio passar, tudo que você plantar vai dar. Você tem o rio de Deus na sua vida, o seu esposo vai dar frutos. Os seus filhos vão dar frutos, porque tem um rio. Está difícil, irmãos. Mas a palavra então não é para a pessoa que não tem Jesus, é verdade, a palavra é para aqueles que têm Jesus. Porque precisa ter experiências com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Precisa. Urgentemente. Precisamos. E aí, no último versículo, querido, no versículo 11, o qual eu não vou falar, ele diz assim, será deixado para o sal. Essa visão fala que a água passou sobre o lodo, a água passou sobre o pântano, mas quando a água saiu, o pântano continuou sendo pântano, o lodo continuou sendo lá. E aí a Bíblia fala que deixou sal. Então tem muitas pessoas, irmãos, eu tenho orado para que não aconteça na IBV. Tem muitas pessoas que vai continuar do mesmo jeito. O rio vai passar e elas não desejarão o rio. Vai ficar como lodo. A vida dela é como lodo, só tem sujeira. Abre a boca para reclamar, para murmurar, e o rio de Deus está passando. Porque o rio de Deus, quando passa, é para curar. É isso a função da água. Eu digo aos irmãos, em nome de Jesus, o rio vai passar. Entre, mergulhe, porque isso vai te ajudar. Vai te ajudar. Porque onde o rio passa, ele restaura, ele dá vida. Irmãos, eu não sei você, mas é tão bom a gente passar com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Eu tive um sábado maravilhoso, muito preocupante, mas tive um domingo bem melhor. E eu não consigo passar se não chorar na presença de Deus. Sexta-feira foi muito bom a vigília, para mim. Eu chorei, eu vi alguma, entende? Mas o que eu vou fazer? Nem todo mundo quer
Nem todo mundo quer. As pessoas querem ser salvas, só isso. Eu peço a você, se você quer ser salvo, amém. Mas você não gostaria de ser curado também? De ter vida? Então deixa o rio de Deus passar. Tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Ontem nós tivemos uma célula maravilhosa. Nossa célula, eu acredito que foi a melhor célula que nós tivemos até hoje, sem dúvida nenhuma. Pela nossa busca ao Senhor, pelo choro que nós tivemos ali. Minha célula, não, a célula que eu participo, né? Foi muito bom. Célula viva. O rio vem e passa. E aí sai curado. A água passou, aleluia. Você volta para casa curado. Você vem discipulado, a água entra, você é curado, vai para casa feliz da vida. Mas tem muito discipulado que volta pior, né? Porque a água vem, ele não deixa limpar. Aí não funciona mesmo, né? Não funciona. Você precisa deixar. Precisa deixar. Precisa deixar. Eu costumo lavar vasilha na minha casa, né? Mas as crianças não deixam eu fazer isso. Mas eu insisto muitas vezes. Você fecha o buraquinho ali da pia. Você começa a lavar a vasilha. Aquela água está suja, né? Não é isso? De gordura. O que você tem que fazer? Você tem que tirar dali para a água ir embora. Se você acrescentar mais água ali, a água que vai acrescentar vai ficando muito mais suja. Mas você permitir tirar a água primeira, aquela água suja vai sair e vai entrar outra água. Vai ficar uma água bem límpida, né? Bem bonita. Então o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele veio para nos ajudar a fazer isso. Aquilo que estava dentro de nós, que não está gerando, ele vai tirar. Aleluia. Rios de água. Eu gosto de água. Eu gosto de pescaria, mas nem tanto. Eu gosto de sentar e ficar quieto. Aquele riozão, você fala assim, meu Deus, muita água já se passou aqui, né? Você fica olhando. Eu gosto de olhar. Aí naquele rio passa muita sujeira, né? E vai descendo. E o Espírito Santo, irmãos, é como água dentro de nós. Água viva. É por isso que os judeus ficaram muito bravos. Jesus ficou de pé e falou assim, ó, aqueles que creem em mim, como diz a Escritura, águas sairão. Os caras ficaram doidos, porque não entenderam nada. Água. As pessoas perguntam, como o senhor consegue? Eu digo, uma das respostas é essa. Ter a água. Porque se não tiver, irmãos, eu morro. Tá? Não está dando certo? Pastor, lendo a Bíblia, eu estou jejuando, não está dando certo. Digo, então convide o Espírito Santo para te ajudar. Mas não é para convidar você ficar falando línguas estranhas. Isso ele pode dar para você, mas tem coisa mais importante do que isso. Quando se fala do Espírito Santo é baragadá, baragadu, baragadu, né? Já querem falar línguas estranhas. Só tem outras coisas para te dar. Isso é umas coisinhas. Mas tem muita coisa que ele quer te dar. E uma das coisas que ele quer te dar é fazer você nadar no rio. Quem aqui já nadou no rio? Levanta a mão. Não é gostoso? Você pensou nesse calor que tá? Oh, Jesus, deitado como um jacaré no meio do rio, hein? Gostoso, né? Não de calça, né, irmão? Como aqueles crentes bem santos, né? De paletó. Mas de bermuda, né? Você deita ali, começa a nadar. Oh, gostoso. Fala assim, Jesus, não volta agora não, que tá tão gostoso. Água gostosa, né? Ou uma piscina, né? Chega água depois do culto, entra na piscina e fica lá, ó. Jesus, não volta agora não, tá bom demais aqui.
É essa água que Deus quer nos dar, irmãos.